Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o seminarista Gunter e esse estudo está sendo gravado para os grupos familiares da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Caso você tenha recebido esse vídeo e não faça parte da nossa comunidade, está convidado a participar, conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e se unir a nós na adoração a esse Deus e conhecimento da Palavra do nosso Senhor. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Ruth, hoje estudando o capítulo 3, é onde todo romance começa a acontecer de maneira um pouco mais explícita. Antes de começar o estudo propriamente do nosso texto, vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe nesse momento de estudo da palavra. Eu orarei e peço que você também ore nesse momento, pedindo que Deus prepare o seu coração para conhecer um pouco mais da sua palavra revelada. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque não é um livro qualquer, não é um mero achado arqueológico, não é uma mera história antiga, mas é a tua voz. É a palavra que transforma vidas, transforma corações, é por meio de histórias como a história de Ruth, de Samuel e de tantos outros homens e mulheres do passado, a história do teu filho Jesus, que o Senhor tem transformado as nossas vidas, não somente as nossas, mas de vários irmãos nossos do passado e continuará transformando a vida de várias pessoas até o dia da volta de Cristo. Peço, Senhor, prepare os nossos corações para esse momento, que o Senhor nos dê fé para ouvir e atender a tua palavra, e pedimos também, Pai, que o Senhor facilite o nosso entendimento, para que porções da tua palavra fiquem guardadas em nosso coração, de modo que possamos praticá-las de maneira que te agrade e de maneira que beneficie a vida dos nossos irmãos ao nosso redor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar o estudo, então, do capítulo 3, quero fazer apenas um breve resumo, como tenho feito nos outros estudos, somente para nos situarmos na história. O livro de Ruth acontece no período dos juízes de Israel, um período bem conturbado, cheio de violência e rebeldia contra Deus. E no meio desse período dos juízes acontece a história de Ruth, que não é a história somente dela, mas também a história de uma outra mulher chamada Noemi. O livro de Ruth começa com a história de Noemi, seu marido Elimeleque e seus dois filhos Malom e Quilion, pessoas que viviam na terra de Belém, na terra prometida, na terra de Israel, mas que por conta da fome abrem mão da terra prometida para procurar comida na terra de inimigos, onde não havia adoração, onde não havia a piedade diante do nosso Deus. Então eles preferiram achar uma situação mais cômoda do que perseverar naquilo que era correto. E no meio dessa vida fora dos caminhos do Senhor, longe da terra prometida, o Elimeleque morreu e os seus dois filhos, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, algo que a lei de Deus proibia. A Bíblia proíbe, em Deuteronômio 7, o casamento entre pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus, e pessoas que não temem a Deus. Porque isso traz sempre sofrimento e desonra ao nome do Senhor, e Deus fala que muitas vezes esse tipo de casamento, esse tipo de relacionamento, desvia os fiéis do caminho correto. Existem, claro, exceções, Deus é muito bom, ele transforma pessoas em relacionamentos assim, mas não é a regra. Nós não devemos contar com algo que a palavra de Deus não nos promete. Mas Malom e Quilion tentaram a sorte, e Deus, em sua misericórdia, trouxe na vida deles uma mulher chamada Ruth. Um se casou com uma mulher chamada Orfa, o outro se casou com a Ruth. Passado alguns anos, ambos morreram, Malom e Quilion morreram, então a situação ficou bem triste, porque sobraram apenas 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. E no caminho de volta para a terra de Belém, porque Deus tinha abençoado e prometido trazer pão para aquela terra, a Noemi decide se livrar das duas, talvez por motivações erradas, por motivações certas, não temos como ter certeza. Mas ela diz para suas duas noras: voltem para sua terra, voltem para os seus deuses, voltem para a família de vocês, casem novamente, tenham filhos, sabe? Cada um siga o seu caminho e procure o que é melhor para sua vida. Nesse momento tenso da conversa das três, todas choram, e Orfa decide voltar para sua terra. Ela volta para sua terra, volta para os seus pais e volta para os seus deuses. Já a Ruth, não. Ruth teve uma decisão corajosa, uma decisão ousada, de falar que ela seguiria no para onde quer que ela fosse. O povo dela seria o seu povo e o Deus dela seria o seu Deus, fazendo então a sua profissão de fé. Ela deixou bem claro para todos aqueles que a conhecessem, todos aqueles que ouviram aquele discurso, de que ela agora tinha uma nova vida, uma nova identidade. Ela não era mais uma moabita que adorava o deus Quemos, um deus pagão que aceitava sacrifícios humanos e tantas outras aberrações do mundo antigo. Mas agora ela serve a um novo Deus, um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus Yahvé, aquele que é conhecido na palavra do Senhor, aquele que é revelado nas Escrituras, o Deus de Noemi.
Então, ambas viúvas voltam agora para a terra de Belém, e esse é o final do capítulo 1. No capítulo 2, nós temos a Ruth tomando a iniciativa de procurar sustento, porque, afinal de contas, naquele contexto, uma mulher viúva ficava à mercê da sorte, da bondade de outras pessoas. Diferente de hoje em dia, que é possível ser uma viúva e ainda assim ter uma vida justa, uma vida agradável de se viver. Naquela época não era bem assim. Uma mulher viúva ficava completamente desamparada, como a própria Noemi se autodenomina, uma mulher desamparada, uma mulher amargurada, porque perdeu tudo e todos na sua vida. A Ruth, sabendo dessa situação, decide trabalhar. Ela era uma mulher trabalhadora e a Bíblia não proíbe de modo algum que as mulheres trabalhem. O livro de Ruth, ele parece que ele veio justamente para quebrar vários paradigmas que a gente coloca no mundo antigo, né? Pensando que a nação de Israel era machista e várias coisas. Ruth era uma mulher trabalhadora. Ela decidiu um dia ir trabalhar e, por sorte, por acaso, mas nós sabemos que o acaso não existe, nosso Deus que está por trás de tudo, ela foi colher espigas no campo de Boaz, um dos resgatadores da família. E veremos um pouco melhor sobre o que são os resgatadores no estudo de hoje. Já falamos do estudo passado, então se você tiver alguma dúvida, vale a pena voltar lá. Mas hoje darei uma relembrada. Então ela vai para o campo de Boaz e lá ela começa a trabalhar. E assim que o Boaz chega no campo, repara naquela jovem e pergunta, ela é casada, ela tem algum marido? E o povo fala, não, ela está aqui trabalhando desde cedo até de noite. E falam tudo que a Ruth passou. Toda a coragem dela, as decisões que ela tomou por Noemi, porque a história das duas ficou bem conhecida em todo o vilarejo. Então Boaz decide proteger a Ruth, decide abençoar a vida dela, pedindo para que seus trabalhadores, em respeito a uma lei de Deus que eu expliquei no estudo passado, agora não irei repetir tudo novamente, que deixassem cair a mais no chão algumas espigas, para que a Ruth, aquela viúva desamparada, tivesse com que se sustentar. O que acontece, no final do dia, ela volta com o equivalente a que um trabalhador do Boaz receberia em um mês inteiro para se sustentar. Não o salário, mas aquela marmitinha lá para comer durante o trabalho. Ruth volta para casa com quase 13 quilos de comida, mais ainda do que sobrou do almoço. Na hora que a Noemi vê tudo aquilo, ela quase solta rojão, ela muda a sua expressão. No final do capítulo 1, ela estava completamente amargurada. Agora, no final do capítulo 2, ela está cheia de esperança e planos. E são esses planos que vão se desenrolar agora no capítulo 3. Eu farei da mesma forma que nos estudos passados, eu irei passando o texto pedaço por pedaço, explicando alguns termos mais importantes para a nossa compreensão. E o tema de hoje é a continuação daquela doce providência de Deus vista no capítulo 2. Hoje nós veremos como que aquela doce providência vai se desenrolar na história particular de Ruth, Noemi e de Boaz. O texto começa da seguinte forma. Disse-lhe Noemi para a Ruth, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenhas acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Aqui nós temos todo o plano orquestrado da Noemi de como que ela iria fazer aquele processo de casamento. Nós não temos nenhum indício explícito de algum romance no ar no capítulo 2 entre Ruth e Boaz. Talvez possa ter acontecido aqueles 4 meses que trabalharam próximos uns dos outros, alguma troca de olhares, alguma conversa. Mas agora a Noemi decide partir para o ataque. Agora ela quer falar como que as coisas devem acontecer. E ela diz para a sua nora Ruth que ela deveria agora se preparar, ficar toda bonitona, toda cheirosona, tomar aquele banho, passar aquele dia no cabeleireiro, aquele dia de rainha, se preparar porque naquela noite o plano dela seria colocado em prática. E qual que era a motivação da Noemi? É claro, ela como uma viúva, ela queria ter essa questão do resgatador, trazendo de volta a sua herança, tirando elas daquela situação complicada que elas estavam vivendo, mas também ela fala aqui no começo do nosso texto que ela queria buscar para Ruth um lar, para que ela fosse feliz. A Noemi não via a Ruth simplesmente como um objeto. Ela via a Ruth também agora como uma filha, como alguém muito querido dela. A Ruth tinha demonstrado esse amor logo no capítulo 1 e agora a Noemi está demonstrando esse amor, talvez surgindo mais agora, não sabemos. Mas Noemi estava demonstrando esse amor. Ela tinha interesse que Ruth encontrasse um lar. E a palavra hebraica para lar aqui, que nós perdemos um pouquinho só na tradução, mas não que o texto esteja errado, é a ideia de descanso. Ela queria buscar para Ruth amor, descanso, alegria, felicidade. Tudo aquilo que um lar proporcionaria para uma mulher naquele contexto e que proporciona ainda hoje. O casamento é uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter, seja ele crente ou descrente. É claro que como cristãos, nós podemos ter um casamento abençoado por Deus.
um casamento pautado por leis das Escrituras que torna a nossa vida entre pecadores muito mais agradável e suportável. Casamentos de pessoas não crentes ou de um crente com descrente normalmente tem muito mais atritos com o casamento de um cristão. Então a Noemi tinha esse desejo para sua nora, encontrar um lar, encontrar descanso, para que ela pudesse encontrar então aquele paz do seio familiar. E tem alguns detalhes do texto bem interessantes. A Noemi planeja essa investida de Ruth para com Boaz na noite que ele iria alimpar a cevada na eira. E como que funcionava isso? No período da colheita, os trabalhadores seguravam os molhos de grãos e cortavam com a sua foice embaixo. Isso nós já vimos no capítulo 2. Depois de fazer todo aquele recolhimento, eles separavam os grãos das espigas. E às vezes ficava muita palha, muita coisa misturada. Então o que eles faziam? Pegavam grandes peneiras, né, talvez como aquelas usadas em garimpo, se a gente fosse fazer uma comparação com o que nós conhecemos aqui no Brasil, ou pegavam até mesmo ferramentas de agricultura, pegava aquele punhado de folhas e grãos e jogava para cima no vento, aquele vento que vem no final do dia. E com esse vento do final do dia, as folhas voariam para longe, os grãos caíam de volta no chão, ficava muito mais fácil de separar do que separando de um em um na mão. A Noemi, sabendo disso, nesse dia que teria um final com grandes ventos, que era a época da colheita, a época de separar as coisas, que ela fala para Ruth, fique cheirosa. Com todo aquele vento, com toda aquela cerimônia, aquele momento de alegria de ver realmente qual foi a produção daquela colheita, em que Boaz ficaria feliz, os trabalhadores estariam felizes, a Ruth deveria ir bonita e cheirosa. E talvez com aquele vento todo, não sabendo se era exatamente esse pensamento da Noemi, ela seria muito bem percebida como uma mulher atraente, como uma mulher bonita. E não é errado uma mulher cristã se arrumar, não é errado uma mulher cristã ficar bonita. Às vezes a gente tem umas ideias muito estranhas que elas colocam na nossa cabeça. Mulher cristã pode se arrumar sim, pode ficar bonita. O que a Bíblia condena é a vaidade. É quando você quer atrair mais atenção para o seu corpo do que aquilo que você realmente é. Para o seu coração, para a sua personalidade, para o seu caráter. Por isso que é bom termos uma prudência cristã. A Bíblia não enche a gente de regrinhas, mas ela coloca padrões pelos quais devemos conduzir a nossa vida. A Ruth, então, se prepararia, tomaria aquele banho, passaria aquela maquiagem, passaria aquele perfume, ficaria toda bonita do jeito que ela deveria estar naquela situação. E ela, um detalhe interessante, seria do ungite. O ungite aqui, além de passar os perfumes, os óleos necessários para ficar naquela apresentável daquele jeito, também simbolizava que ela não estava mais de luto pelo seu marido, que agora ela estava disponível para um novo casamento. Ela estava passando uma mensagem com a sua aparência. E é o que as nossas roupas fazem, elas sempre passam uma mensagem. E qual que era a estratégia, então, da Noemi? Chegue bonita, chegue cheirosa, vai para aquela grande festa com aquele vento todo, talvez não sentiu seu perfume, e não se revele ainda para o Boaz. Passa lá toda aquela festa, todos comam, bebam, passa tudo aquilo. De noite, quando o Boaz for dormir, você vai chegar perto dele, vai puxar o cobertor do pé dele, para que ele sinta frio no meio da noite e acorde com frio. Alguns pensam que tem alguma conotação meio estranha, espúria aqui no texto. Nada disso, é justamente sentir frio no pé. Quem está passando agora em São Paulo esses dias, agora no período de maio, sabe exatamente o que é dormir com o pé de fora da cama. É muito ruim. Você acorda, cobre o pé, se mexe lá de algum jeito. Então a Ruth deveria descobrir os pés de Boaz para que ele acordasse com o frio. E na hora que ele acordasse, ele diria o que a Ruth deveria fazer. E a Ruth topa o plano e a história continua. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comida e bebida, toda aquela festa da colheita, estando já de coração um tanto alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Fez exatamente o que a sua sogra tinha pedido. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Imagina a situação. Você foi dormir, talvez que o Boaz tivesse bebido um pouco mais de vinho do que deveria, estava com o coração um pouco alegre e relembrando. Não é porque uma história está registrada na escritura que nós temos a permissão de imitá-la. Boaz com o coração alegre, isso não significa que você pode ficar com o coração alegre com a bebida, tá? Só é um relato histórico do que aconteceu, não é uma regra, não é precedente para você fazer a mesma coisa. Então Boaz tomou um pouco de vinho, até um pouquinho a mais do que o normal, nunca ele teria ficado completamente bêbado, algo do tipo, mas ele foi, deitou e dormiu, comeu orando tudo aquilo que tinha acontecido. No meio da noite ele acorda com um frio no pé e olha para o pé e tem um vulto ali, aquele negócio. Imagina você essa situação, talvez tivesse dado um pulo e saído correndo, mas o Boaz se assustou, sentou e percebeu que tinha uma mulher aos seus pés. E disse ele, quem és tu? Lembrando, tínhamos luz elétrica. Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei.
pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador, há mais chegado do que eu. Então aqui nós temos o diálogo que acontece no meio daquela noite, depois daquele baita susto que o Boaz tomou. A Ruth, diferente, aqui é um ponto que ela diverge um pouco da Noemi, ela fala para o Boaz o que ele deveria fazer, e não espera o que como a Noemi tinha falado, né? Faça tudo quanto e ele te dirá o que deves fazer. Ela fala para o Boaz o que ela quer. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Em outras palavras, a Ruth está pedindo Boaz em casamento. Uma mulher pedindo um homem em casamento lá em Ruth. E alguns ainda dizem que a Bíblia é machista. É claro, de novo, não é padrão para que você faça o mesmo, você não é obrigado a fazer isso. Mas foi o que Ruth fez. Ruth pediu para Boaz estender a sua capa sobre ela. E essa é uma linguagem muito bonita das Escrituras, porque aparece apenas 2 vezes na Escritura, além desse texto, desse versículo. Aparece na mesma ideia de que Ruth encontrou abrigo debaixo das asas de Deus, lá no capítulo 2, quando Boaz reconhece que a Ruth fez isso. E depois em Jeremias, quando é dito que Deus estendeu a sua capa sobre a nação de Israel, simbolizando o seu casamento, a sua aliança com o povo. A ideia aqui é justamente essa. Boaz, case comigo. Assim como procurei abrigo debaixo das asas do nosso Deus, agora eu busco abrigo debaixo das tuas asas. Assim como Deus me acolheu e agora eu sou parte do povo de Deus, não sou mais uma moabita, eu peço que agora você me acolha debaixo das tuas asas. Que agora eu faça parte da tua família, que agora eu seja sua. Que você me proteja, que você me sustente, que você seja aquele que estendeu a capa sobre mim. Aquele que é meu senhor, né? Ela usa essa linguagem de senhor e de servo, aquele que tem a autoridade sobre mim, o meu marido, agora o cabeça, aquele líder que vai conduzir a nossa família, porque você é o resgatador. Ela faz o pedido e agora coloca o motivo. E a ideia do resgatador, como já disse no estudo da semana passada, era basicamente essa, pela lei de Deus e pelos costumes da época. Era algum parente chegado da família que tinha a função de comprar terras que foram vendidas pela família em momentos de necessidade. Se uma família passasse fome, passasse por alguma necessidade, tivesse que vender o terreno para pagar as contas, o resgatador viria depois e compraria aquele terreno de volta para a família, para que ela tivesse onde morar e tivesse continuidade com dignidade na terra de Israel. Além disso, alguns costumes foram mesclados durante o período do Antigo Testamento, como, por exemplo, a ideia de se casar com as viúvas. Tanto que na época de Ruth isso era algo bem claro. Se você comprar o terreno, você tem que casar com a viúva daquele que era dono do terreno. Provavelmente a Ruth era casada com o Malom e o Malom tinha aquele terreno. O Elimelec tinha aquele terreno junto com seus 2 filhos. Então Boaz deveria casar com a Ruth, resgatar o terreno e resgatar agora a Ruth daquela situação de vergonha e exposição a vários perigos. Então o pedido foi feito. A resposta de Boaz demonstra novamente como que Boaz era um homem piedoso. Talvez, isso é uma opinião minha, não é regra nem nada, mas na minha opinião, talvez Boaz seja o personagem mais piedoso de todo o Antigo Testamento, junto com Moisés e alguns outros grandes heróis do Antigo Testamento. Porque em vários momentos da sua vida ele tinha como fazer decisões erradas, precipitadas, agir por emoção, por instinto. Mas ele sempre colocou a palavra de Deus como prioridade, colocou a honra de Deus acima de tudo que ele tinha para fazer. E ele diz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E aqui é algo interessante, alguns até exageram um pouco, falando da idade de Boaz e da idade de Ruth. Com certeza Boaz era bem mais velho que a Ruth, mas não é aquela coisa de ele tinha 70 anos e a Ruth tinha 15 anos, não é nada do tipo. Pelos cálculos que alguns estudiosos fazem, provavelmente o Boaz tinha por volta dos seus 40, 50 anos. E a Ruth tinha entre seus 25 e 30 anos. Então não é aquela distância tão absurda como alguns às vezes exageram colocando no texto. Era uma diferença considerável? Sim. Mas onde na Bíblia fala que uma jovem não pode casar com um homem mais velho ou que um jovem não pode casar com uma mulher mais velha? Pode não ser o padrão da sociedade, mas biblicamente não há nenhum problema nisso, desde que seja feito por motivações corretas. E Boaz reconhece: Ruth, você é uma moça jovem, uma moça bonita, podia ter casado com qualquer um, mas você escolheu a mim. Você escolheu essa ideia do resgatador para trazer honra de volta para a família da Noemi, demonstrando ainda mais o caráter da Ruth, que aqui no final da fala de Boaz fica bem explícito. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Eu vou casar com você. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E aqui tem um detalhe muito interessante para nós que lemos a Bíblia em português, que nós perdemos. A Bíblia foi originalmente, o Antigo Testamento, escrito em hebraico. Nós temos aqui a Tanakh, o Pentateuco, os profetas e os escritos, que é a Bíblia do Antigo Testamento. E a ordem dela é um pouco diferente da nossa. Os judeus leem a Bíblia em uma ordem um pouco diferente do Antigo Testamento. E o livro de Ruth ele não está lá no meio de Juízes e Samuel na Bíblia deles.
está lá no finalzinho, depois do livro de Provérbios. E como que termina o livro de Provérbios? Agora é aquele momento de teste de escola dominical. Quem prestou atenção na leitura bíblica? Provérbios termina no capítulo 31 com o poema da mulher virtuosa, que o pastor Alceu pregou recentemente na igreja da Freguesia do Ó. Se você quer conhecer mais sobre esse texto, procure no canal do YouTube da igreja, procure no Instagram, procure nas mídias da igreja para conhecer um pouco mais sobre a mulher virtuosa. Mas assim que acaba o livro de Provérbios, falando da mulher virtuosa, começa com a Ruth. E o poema da mulher virtuosa começa dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? E talvez um judeu olhando o Antigo Testamento viraria a página e falou: achei. O Boaz achou também. Porque o Boaz fala para Ruth: toda a cidade, todo o meu povo sabe que você é uma mulher virtuosa. E a ideia de uma mulher virtuosa é um termo muito rico, né? A gente precisaria talvez de um estudo inteiro, igual o reverendo Alceu fez domingo passado, para explicar isso. Uma mulher virtuosa, uma mulher com características exemplares e admiráveis. No texto de Provérbios, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher corajosa, uma mulher honrosa, uma mulher que cuida bem dos filhos, do marido. É uma mulher que tem opiniões, ela decide as coisas, não como uma feminista dos nossos dias, e também não como uma escrava, como alguns pensam nos tempos passados, mas como uma mulher cristã, uma mulher que sabe o que ela é, imagem e semelhança de Deus. Uma mulher que tem consciência do seu papel no mundo, que é expandir a glória de Deus, mostrar quem Deus é. A mulher virtuosa é como se fosse o exemplo máximo de uma mulher que reconhece as escrituras, reconhece quem ela é e age conforme tudo isso que ela sabe, tudo isso que ela acredita na vida prática e cotidiana, trazendo bênção tanto para ela como para os que estão próximos dela. A Ruth, aquela estrangeira, aquela moabita, de um povo idólatra, viúva, que aparentemente talvez uma primeira vez seria uma mulher amaldiçoada por Deus, ela agora era conhecida por todo mundo como uma mulher virtuosa. Não importa o passado, não importa quem ela era, o importante é o que Deus fez na vida dela. A partir daquele momento, ela se tornou outra criatura. A partir do momento que ela falou: eu serei parte do seu povo e o seu Deus será o meu Deus, a velha Ruth, ficou para o passado. Uma nova Ruth nasceu ali. Uma Ruth piedosa. Uma Ruth que foi conhecida em todo o contexto como mulher virtuosa. Uma Ruth que hoje em dia, em 2020, é conhecida por cristãos, judeus e várias pessoas têm acesso à escritura, como uma das mulheres mais exemplares de toda a história. Ruth era uma mulher assim. Ela não era definida pelo seu passado, ela era definida por Deus. Isso que dá verdadeiro significado e valor para a vida de uma mulher, para a vida de um homem, para a vida de qualquer um. É ter Deus como seu Senhor. Deus como referencial de toda a sua vida. E nesse contexto da noite, Boaz dá outra sacada incrível demonstrando sua piedade. Porque imagine a cena e tente se colocar no lugar dos dois. Você é o Boaz, um solteirão já de 40, 50 anos. Não é errado ser solteiro por muito tempo. Alguns ficam com uma pressa de casar. Não tenha pressa de casar. Na hora certa você encontrará a pessoa certa, mas encontre a pessoa certa pela lei de Deus, não pelo seu coração, que o nosso coração nos engana, tá? Procure alguém dentro do povo do Senhor, alguém temente a Deus, alguém que demonstra piedade prática. Preste atenção, né? Não vai tomar uma decisão precipitada por conta do tempo, tá? Não tenha medo de esperar um pouco para casar. Então, o Boaz, já um solteirão de 40, 50 anos, à noite, com uma mulher jovem, bonita, toda preparada, adornada, talvez com até uma noiva ali aos seus pés. Só os dois sozinhos à noite. Ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer o que ele quiser com a Ruth. Talvez seu coração tivesse até gritado assim: olha, Boaz, a sua oportunidade de ouro chegou. A mulher dos seus sonhos está aí. Encontro romântico à meia-noite. Imagina aquela cena. Tinha tudo para ser o momento para acontecer algo errado. Mas o Boaz corta a conversa falando: bendito seja o Senhor. Começa a louvar a Deus pela atitude da Ruth. E no final ele ainda coloca uma condição. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda existe um outro resgatador mais chegado do que eu. Se ele fosse seguir o conselho dos nossos dias, né, que o mundo é dos espertos, ele não ia nem ter falado isso. Ele ia falar assim: Ruth, vamos casar aqui agora, vamos consumar o ato. Mas não, ele respeitava a lei de Deus, ele respeitava a Ruth, ele respeitava as escrituras. Ele respeitava tudo aquilo que devia ser respeitado. Por isso ele tomou essa decisão. Existe um outro. Então, será que nós teríamos a mesma coragem de Boaz? Em um momento como esse, você falar: eu quero muito fazer isso, eu vou fazer isso, mas tem o outro na minha frente, na fila. Tem um resgatador um pouco mais próximo do que eu. E ele sim tem direito de casar com você antes de mim. Vamos para o final da nossa história. Boaz continua demonstrando sua piedade com cuidado com a Ruth. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até a de manhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti, segura. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade.
De novo, Boaz protege agora a honra da Ruth. A Ruth foi naquela situação toda orquestrada pela sua sogra, mas o Boaz se preocupava com a reputação dela, preocupava-se com a sua própria reputação também. Para que não fiquem falando por aí que aconteceu algo entre os dois, se esconde aqui e na hora que estiver começando a nascer o sol, que você vai poder olhar para onde você está andando, volta para casa rapidinho antes que alguém veja o que você fez. Boaz estava preocupado com a honra da Ruth. Além disso, ele também fala, olha, se ele quiser te resgatar, é a lei. Tá certo, é isso mesmo. Porém, se isso não acontecer, eu vou fazer isso. Tão certo como Deus vive, eu vou casar com você. A gente não pode pensar em Boaz como talvez um banana, assim, talvez o caso, talvez um caso. Ele sabe, se for assim, é a lei, acabou. Mas, se não for, assim como Deus existe, eu vou casar com você, mulher. Boaz estava apaixonado com toda certeza, tanto que quando nós olharmos o último capítulo, o capítulo 4, semana que vem, veremos como foi toda essa negociação com esse parente mais chegado, para ver como que as coisas deveriam acontecer. E algo interessante também é a maneira como Boaz prepara a Ruth. Ele pede para ela pegar aquele cobertor, aquela roupa que ela estava usando ali para se cobrir à noite, e colocou 6 medidas de cevada. E aqui é um detalhe que é um pouco controverso, mas que eu acho interessante. Se eu estiver errado, peço desculpas antecipadamente, mas acredito que tem alguma base para isso. Mas Boaz encheu a roupa, aquela trouxa de pano, né, com 6 medidas de cevada. Não 6 efas, não conseguiria carregar, mas 6 medidas de cevada. E por que 6, não 7? Por que 6, não 5? Por que essa especificidade com o número 6? Os judeus têm uma consideração muito séria com os números. Alguns exageram nos dias de hoje, vai até para cabala, um monte de coisa mística e numerologia. Não é isso. Aqui no texto, Boaz estava usando o número 6 para demonstrar possivelmente o dia sexto da criação. O 7, na cultura judaica, demonstra o descanso, a bênção de Deus. O dia 6 é aquele dia que antecede o descanso, aquela preparação para o descanso que virá. Possivelmente, o número 6 é repetido agora nessa última parte, Boaz estava simbolizando para a Ruth o seguinte: agora é hora de trabalhar, mas o descanso vai chegar. Lembra que a Noemi queria que a Ruth encontrasse descanso, um lar, que significa descanso no hebraico? Agora o Boaz está falando: agora é hora de trabalhar, mas o descanso vem. Possivelmente, não dá para a gente fazer uma teologia em cima disso, mas é um detalhe bem interessante e que possivelmente está correto. Agora o final do nosso texto. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, bem parecido com as palavras da mulher samaritana com Jesus lá no Novo Testamento. Ela foi para a vila de Samaria e contou para aquelas pessoas tudo quanto aquele homem lhe fizera. É um paralelo interessante. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. A Noemi conhecia muito bem o caráter do Boaz. Ela sabia com quem ela estava lidando, afinal era um parente próximo dela. E ela sabia a determinação, a coragem de Boaz e de como ele não descansaria enquanto ele não resolvesse, não cumprisse a promessa que ele tinha feito para Ruth. Como que essa história continua? Como que a história vai se resolver? Semana que vem a gente descobre no capítulo 4 do livro de Ruth. Então, acompanhe conosco, volte semana que vem. Estudos são postados às quartas-feiras no grupo familiar e nós veremos como foi o desfecho dessa história. Mas antes de que você vá embora, antes que você pause o vídeo, tem apenas algumas breves aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, o livro de Ruth nos mostra exemplos, não regras, de como que é um homem virtuoso e uma mulher virtuosa. Boaz era um homem que obedecia à lei de Deus, um homem que colocava obediência antes da emoção. Imagine se você, homem, naquela situação em que Boaz estava. Você já é um homem solteirão, seus 40, 50 anos, nunca se casou, e aparece a mulher talvez dos seus sonhos, deitada aos seus pés, no meio da noite, sozinho. O coração de Boaz com certeza tentou ele fazer coisa errada, agir com desonra para com Ruth. Mas ele sabia que a lei de Deus era mais importante. Ele sabia que quem era o Senhor da vida dele não eram suas emoções, seus instintos, seus impulsos, mas o próprio Deus. Nós, homens, somos tentados fortemente nessas áreas. Mas nós devemos lembrar sempre que o nosso Deus é mais poderoso que tudo isso. Nós devemos prestar contas a Ele. Por isso devemos tratar com total seriedade as tentações que recebemos. Assim como Boaz fez, nós devemos fazer colocando Deus no meio da conversa. Na hora que você perceber que uma conversa é meio estranha, Deus no meio da conversa. Na hora que você perceber que a coisa está estranha, busque em oração. Na hora que você se sentir fraco, busque na palavra. O Boaz fez isso, jogou Deus no meio da conversa antes que qualquer situação estranha pudesse acontecer. Nós, homens, precisamos ser corajosos para colocar a nossa obediência a Deus acima das emoções. Além disso, o Boaz nos mostra para nós, homens, um exemplo de proteção. Como ele cuidou da honra da Ruth. Não expôs ela à vergonha pública. Não deixou que ninguém na cidade pudesse falar assim: tá vendo a Ruth? Então, ela foi dormir lá na cama do Boaz. Ele protegeu a honra da Ruth, protegeu a reputação dela. Ele se preocupava com isso. Nós, homens, precisamos cuidar bem de nossas esposas, cuidar bem de nossos filhos, daqueles que estão próximos de nós.
Nós devemos proteger a honra, proteger o caráter das pessoas no que cabe a nós fazer. Além disso, o Boaz sabia da condição da viúva, Ruth e da viúva Noemi. Ele ainda deu mais comida ainda para elas. Eu recebia muito do teu trabalho, mas ele sempre dava um pouquinho mais para que elas pudessem viver com dignidade, viver com contentamento. E o Boaz cumpre a sua palavra. A Noemi sabia que ele era um homem desses. Ele fala para Ruth que ele era desse jeito. Ele promete, ele cumpre. Ele não ia descansar enquanto não fizesse aquilo que ele prometeu. E nós homens, de novo, é um texto narrativo, não é uma lei para a gente fazer isso aqui. Mas em Boaz nós encontramos um padrão muito exemplar de um homem que temia a Deus, um homem determinado, um homem honroso, um homem obediente à lei do Senhor. E as mulheres, que eu acredito que é o caso da maioria dos que vão ter acesso a esse vídeo, pelo menos no grupo familiar, talvez algum outro que receba depois. A Ruth, ela é o exemplo perfeito de uma mulher virtuosa. Ela não era mais a Moabita nessa altura da história. No capítulo 1 até o versículo 5, ela era realmente a Moabita Ruth. Ela tinha todo um leque de opções para fazer na sua frente. Ela podia voltar para a terra de Moab, adorar o deus Quemos, que era o deus de Moab, fazer o que quiser com a vida dela. Mas ela decidiu seguir o Deus verdadeiro. Ela decidiu agora professar sua fé em Deus, professar sua confiança no Senhor, buscar abrigo debaixo das asas de Deus, fazer tudo de acordo com a lei do Senhor. Ela, em todo aquele período que trabalhou em Belém, colhendo espigas, colhendo cevada, colhendo trigo, ela demonstrou por meio de suas atitudes que ela era uma mulher virtuosa, mulher piedosa, ao ponto de que naquele curto período de tempo, toda a cidade já conhecia a reputação dela. As mulheres não são coadjuvantes da história, as mulheres não são enfeites no fundo da história da Escritura, as mulheres são importantes. As mulheres são criadas à imagem e semelhança de Deus também, igual aos homens. Homens e mulheres são iguais em glória, em dignidade. Temos papéis diferentes, é claro, a Bíblia nos deixa claro isso. Mas as mulheres devem se zelar muito pela sua conduta, pela sua piedade, pela sua honra, pelas suas atitudes, pelo seu testemunho cristão. A Ruth, a partir daquele momento, ela não era mais conhecida como uma idólatra, como uma moabita. Ela era conhecida agora como mulher piedosa. Isso nos lembra o que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. E isso aqui vale tanto para homens como para mulheres. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa quem você era no passado, não importa o que você fez ontem, o que você fez há 5 minutos atrás, que desonrou o Senhor. Não importa o seu passado, não importa quem foram os seus pais, não importa a tradição da família, não importa nada. O que importa é o agora. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no Deus de Ruth? Você crê no Deus de Israel, o Deus da aliança? Um Deus que muda idólatras em adoradores do Deus verdadeiro? Um Deus que tira pessoas da vergonha e nos resgata para o reino da sua luz, para o reino do seu amor? Você crê em um Deus que perdoa todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro, e te dá um novo nome em Cristo Jesus? Um Deus que agora antes chamava de filho da ira, agora te chama de filho de Deus? Você crê nesse Deus? Se você crê, o seu passado não tem mais nenhum poder. Você é uma nova criatura. Você tem que agora viver, você tem que agora cantar para a glória desse Deus. Lembrar sempre de quem ele é, do que ele fez na sua vida. E abraçar essa nova identidade. Você pode não sentir, às vezes, que você é uma nova criatura. Isso, às vezes, realmente acontece. Por conta da nossa fraqueza, por conta das tentações do mundo. Mas você deve se lembrar. Se um dia Deus te salvou, se um dia você creu em Cristo, você tem que crer nele todos os dias. Se você um dia se arrependeu dos seus pecados, continue se arrependendo todos os dias. O nosso Deus é um Deus que te abraça, que te chama de filho e te muda toda a sua história. As coisas velhas já passaram, você pode até se lembrar delas. Elas podem até trazer uma certa vergonha, mas elas não contam mais no tribunal de Deus. Agora você é chamado de filho, alguém sem pecado algum, alguém perdoado e amado pelo sangue do Cordeiro. Então, abraça a nova identidade. Esqueça quem você foi. Esqueça os vícios históricos do passado, a religião dos seus pais, a religião que você estava até ontem. Escolha o caminho certo. Saiba que há sim possibilidade de mudança. O nosso Deus faz isso. Ele fez isso na minha vida, fez isso talvez já na sua vida, pode fazer isso na sua vida, fez isso na vida da Ruth e de várias outras pessoas. E ele tem poder para fazer isso hoje. Então, se você ainda não confia no Senhor, se você ainda tem marcas do passado que não te dão descanso, esqueça. As coisas passadas já se foram. Tudo se fez novo. E um dia, quando Cristo voltar, tudo, nos mínimos detalhes, será visto como novo. Não sobrará mais mancha nenhuma do passado, não sobrará nenhuma vergonha do passado. Quando estivermos todos reunidos no novo céu e na nova terra, ele nos enxugará os olhos de toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte, nem pranto. Por quê? Porque as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Creia em Deus. Ele pode mudar toda a sua história. Ele vai fazer isso com toda certeza. A sua, a minha e a da história da humanidade, todo mundo, para um final glorioso. E por último, lembrando do nosso resgatador,
Isso aqui não é um ensino exatamente do texto, mas é um paralelo interessante com a pessoa de Cristo. O nosso resgatador, Jesus Cristo, como eu falei semana passada, tinha todas as qualificações de um resgatador da época de Ruth. Ele se identificou conosco. Ele se fez homem, se fez carne, assim como cada um de nós. Ele tinha capacidade para nos resgatar. Por quê? Porque ele era santo. Deus não aceitaria um sacrifício meu no meu lugar, porque eu sou um pecador miserável, eu não tenho o direito de me sacrificar por mim mesmo. Não é aceito esse tipo de sacrifício. Mas Jesus era santo. Ele podia morrer por mim, porque ele era santo e seria aceito diante de Deus. O nosso Deus, Jesus Cristo, ele se identificou conosco, se fez homem, ele tinha capacidade de ele era santo e ele quis nos resgatar. O Boaz podia falar, não quero casar com você, Ruth, eu não quero ter esse trabalho na minha vida, mas ele decidiu fazer isso. Assim como Jesus, desde toda a eternidade, decidiu morrer pela sua noiva, morrer pelo seu povo, nos trazendo para uma nova realidade de amor, perdão e graça no seu sangue. E Jesus nos forneceu um descanso, um lar perfeito. Lembra do desejo de Noemi, que Ruth encontrasse um lar, um descanso? O nosso Senhor Jesus, nosso resgatador, nos conquistou isso. Lá em Hebreus capítulo 4, agora não irei expor o texto inteiro, você pode ler depois na sua casa, é nos dito como que Jesus nos traz o verdadeiro sábado. No Antigo Testamento, as pessoas esperavam aquele sábado semanal que prefigurava o que um dia o Messias faria, trazendo descanso de todo o nosso pecado, de toda a nossa dor, de todo o nosso cansaço dessa vida. Jesus morreu na cruz para que ele nos trouxesse agora para esse período de descanso perfeito. Quando você confia em Cristo, você pode descansar de que ele fez tudo o que você tinha que fazer. Ele cumpriu tudo aquilo que você não podia cumprir e que ele já conquistou a Canaã celestial, uma nova terra prometida, um lugar onde não haverá mais nada que te aflija. E se você crê em Cristo, se você tiver firme convicção disso, você perseverar até o fim, que é o que a Bíblia nos apresenta, você entrará nesse lugar. Você desfrutará desse descanso que Cristo conquistou. Que Deus te abençoe, que isso que nós estudamos no livro de Ruth, um pouco fora, né, nas passagens do Novo Testamento, transforme a sua vida, assim como tem transformado a minha no estudo desse texto tão maravilhoso, tão curtinho, mas tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no seu coração e no meu coração, e que Deus nos habilite a fazer aquilo que nós devemos fazer para a sua glória. Amém.